Gurizada, tamo aqui com o infame iceberg dos Analog Horrors postado pelo Hip. Provavelmente é um iceberg de todos os Analog Horrors que ele já deve ter comentado sobre. Deve começar do mais tranquilo e indo para o mais bizarro. E a gente vai estar vendo aqui completo e comentando junto com o vídeo, beleza? Lindo. Olá. Eu acho legal quando a galera... Mano, tem muita gente que fala que eu sou parecido com o Hip, mano. Mano, muita gente comenta isso, mano. Muita gente, muita gente, mano. Sério. Não sei porquê. Obviamente, ele é um Hip e ele tem muita barba, né, mano? Né? Mas muita gente achou parecido com ele, de 2 milhões de inscritos do canal é o Hip. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o iceberg dos Analog Horrors. Ah, entendi agora. Ele fez esse vídeo porque ele bateu 2 milhões. Beleza. Eu escrevi uma mensagem bonitinha e feita com coração, mas ela tá pro final do vídeo. Eu sei que boa parte do público tá mais empolgada pra ver o iceberg e eu não os julgo. Esse vídeo tá bem legal. Mas pera aí, eu tenho uma coisa pra falar, então por favor escuta, não pula o vídeo, escuta só esse iniciozinho. Sabem essa logo aqui? Então, ela não é a logo dos Analog Horrors, como eu já vi muita gente falando por aí, ou até mesmo usando por aí. Isso é uma arte minha, feita pra uma estampa minha que tem lá na loja. É uma arte minha, não use sem autorização. Pra esse iceberg aqui, eu até pensei em usar ela na thumb, mas eu não queria perpetuar a ideia que essa aqui é a logo dos icebergs. Ela é uma arte de uma estampa minha. Então pra resolver esse problema, eu criei essa logo aqui, que também é minha. Não, você não tem autorização de usar. Ah, Ip, então o que você vai fazer pra ninguém usar? Você vai vender ela? Vai colocar ela numa estampa? Sim, Analog Horror Tape 2 em vários modelos. O cara é um gênio, mano. O cara é um gênio, velho. Primeiro link na descrição. O chat desse iceberg foi escrito por mim mesmo e ele não se baseia em nenhum que tenha na internet. Todos os tópicos eu lembrei de cabeça mesmo e também fui pesquisando. E eu tive a ajuda de 2 pessoas também. O Murilo, ou Laxmith, o editor aqui do canal, ele me deu ideias de alguns Analog Horrors mais desconhecidos. E o Zedin, que também me deu ideias e também fez a revisão de uns 4 tópicos que ele conhecia mais do que eu. Muito obrigado, Laxmith e o Zedin, pela ajuda. Agora, eu sei que geral já deve saber, mas eu preciso perguntar, tu sabe o que é um iceberg? Iceberg é uma imagem, o iceberg é o assunto. O topo do iceberg é o que todo mundo sabe do tal assunto, é o que tá mais visível. Só que quanto mais a gente desce, mais obscuro e desconhecido fica a parada. E se tratando de um iceberg dos Analog Horrors, vocês podem esperar coisa bizarra vindo aí. É óbvio que não tem como eu botar todos os icebergs que existem aqui nesse vídeo. Então, antes da gente ir pro iceberg de fato, eu quero fazer algumas menções honrosas aqui. Galinha Pintadinha Analog Horror, Partido Abaddon, Inside Out Tapes, Duffy's Digital Circus, South Park Analog Horror, Family Guy Analog Horror, Clubhouse Tapes, Enola's Minigames, Obelisk, Ugly Duckling Analog Horror, Chess Kids, Sonic Shin Tapes, The Others, Trollge, Gravity Falls Analog Horror, The Bat Incident, Tom Through the Window, Simpson Cartoon Jam, Noite 5 FNAF 4, Happy Child, The Best Mom. Mano, Mano, assim... eu não sei se vocês sabem disso, mas um dos jogos que mais mexe comigo mesmo, tipo assim, pode ser besteira, mas eu tenho muito medo de FNAF 4. Vocês sabem disso. Tem muita gente aí que sabe, mas tem gente que não sabe. Eu odeio FNAF 4 com todas as minhas forças. Eu odeio muito esse jogo. Então, eu acho que, mano, vai ter um iceberg da noite 5 de FNAF 4. Gente, eu vou me cagar todinho. Pooch and Pansy, Neo Rosa, Possibly Michigan e Gilby and Friends. Esses são os que eu lembrei e os que eu quis homenagear aqui. Se eu esqueci de algum ao longo do iceberg, desculpa, é impossível lembrar de todos. Mas comenta aí algum que eu tenha esquecido que Você já jogou? Porque, mano, eu tenho... Porque é um jogo que você precisa... Eu acho que pra mim é um dos jogos mais inteligentes do mundo. O verdadeiro motivo de um susto, pra mim, é o som. E não o visual. Também o visual. Mas o FNAF 4, ele pega as 2 coisas mais importantes pra te dar um susto. Um volume alto, você precisa ter o fone de ouvido alto. Você não pode jogar o jogo de terror com um volume baixo. E, né, e os bichos é muito macabro, mano. Muito macabro, mano. Então, cara, nossa senhora, o FNAF 4, ele consegue... Cara, o FNAF 4, ele... É sério, mano. Um dos jogos que mais me deu uns sustos, assim, que dói o coração mesmo. Com o coração no teu comentário pra ajudar essa lista a ficar mais certinha. Mas enfim, se inscreve aí no canal e aproveita o iceberg. Qual vai ser o primeiro? Ó, caramba, vambora. Céu.
Não Mandela- tinha como eu começar um iceberg dos Analog Horror sem começar com o projeto que a maioria conheceu primeiro. Mandela Catalog é aquele Analog Horror dos Alternates, do Falso Salvador, e que se passa no condado de Mandela. Esse Analog Horror não é o primeiro, mas ele foi na minha opinião, mais influente, simplesmente porque foi ele que deu a cara pra essa estética. Olhos no escuro, rostos distorcidos. O que mais me deixou fascinado na época com esse Analog Horror era o quão mórbido ele era. Ele era extremamente cru, direto. Agora eu entendi, na verdade, o vídeo. Eu achava que ele ia fazer um iceberg dos analog horrors mais macabros, mas não. Ele tá fazendo um iceberg dos analog horrors que famosos, né? Então, no topo do iceberg são os mais famosos e lá embaixo são os menos conhecidos. Não é o nível de não é o nível de bizarrice, não. É de conhecimento. Tipo assim, ó, a maioria conhece esse, então a gente coloca aqui no topo, entendeu? Né? Não, eu achava que ia ser assim, mas enfim. Extremamente herege. A série tinha muito potencial, mas por conta das Então ele vai polêmicas começar com os mais famosos e depois ele vai descer pra uns que, tipo assim, bizarros e ninguém conhece direito, entendeu? que o seu criador se envolveu e o rumo que a série tomou, ela ficou marcada como um analog horror lembrado, mas que ninguém tem curiosidade de revisitar. Tá, peraí. Esse iceberg foi escrito literalmente um dia antes de ser anunciado que um filme de Mandela Catalog tá sendo feito com a produção do Steven Spielberg. Então assim, talvez tenha gente sim com muita curiosidade de revisitar, mais especificamente o Steven Spielberg. Eu tô bem curioso. Vai ter um filme? Caraca! Uou! Cara, nem ferrando. Nossa, isso foi... Nossa, que time perfeito pra ele ter escrito. Nossa, que time perfeito. Pra ver que o projeto vai sair, e por mais curioso que isso seja, saber que o Alex Kister vai estar envolvido na produção, o criador da série, me deixou um pouco ressabiado, porque a gente sabe muito bem que quem fez essa série tomar um rumo meio, né, foi o próprio Alex Kister. Mas enfim, tô curioso pra ver qual é que é do filme, vamos continuar com esse iceberg. Esse aqui é óbvio, precisa nem de apresentação. Depois que o Kenny Parsons viu uma postagem aleatória no 4chan, a sua mente simplesmente expandiu esse conceito à maneira dele. Backrooms se trata de um experimento do governo. Na verdade, o governo descobriu as backrooms e decidiu estudar elas. As backrooms são um lugar vivo, que tenta imitar a nossa realidade, só que acaba falhando miseravelmente. No conceito do Kenny, em todas as histórias dele, algum felizardo teve a sorte de cair no infinito amarelo. A parte legal do conceito das backrooms é que essa ideia não tem dono. Qualquer um pode criar as suas backrooms à sua maneira e publicar oficialmente, seja como jogo, série ou filme. Isso se tornou uma trend tão grande que algumas backrooms têm entidades, outras não, algumas têm níveis, outras não. Backrooms originalmente era só um local amarelado com cheiro de carpete e zumbido de lâmpadas infinitas. Tudo isso a gente ficou sabendo por meio de uma postagem no 4chan que incluía essa foto e a descrição que fala o que eu acabei de dizer. Só que esse conceito ficou tão famoso que atualmente basta tu estar num shopping sozinho, no estacionamento sozinho, que alguém certamente vai falar, caramba, parece as backrooms. E esse é o conceito de espaços liminares. Legal, né? Mas veja bem, backrooms e espaços liminares não são a mesma coisa. Apesar que sejam parecidas, não são a mesma coisa. Ambos Analog Horror são criados pelo mesmo autor, Martin Walls. The Walton Files, que inicialmente era uma ideia para uma fangame de FNAF que não deu certo, acabou simplesmente se tornando um Analog Horror, um dos melhores Analog Horrors que a gente tem atualmente. E o que a gente encontra na história? Cyber Fantech é uma fabricante de animatrônicos que recebe a ideia de dois homens de criar um restaurante infantil, que contaria com a apresentação de animatrônicos. Os homens eram Jack Walton e Felix Kranken, e a ideia deles é aceita pela Cyber Fantech. E dessa parceria surge a Bones Burger, com o seu time de animatrônicos. A estrela Bon, Benny, Sha e Buzu. A história começa a se desenrolar depois que Felix, o amigo do Jack Walton, num acidente causado por imprudência dele, acaba ceifando a vida dos filhos de Jack. Nisso, o Felix mente dizendo que durante o acidente as crianças desapareceram. Só que na verdade, ele sabe o que aconteceu. Elas perderam a vida no acidente e ele escondeu os corpos. Jack Walton acaba se afundando numa tremenda depressão por conta da perda dos seus filhos, enquanto Felix é assombrado pelo espírito das crianças e da sua mentira. E não se sabe exatamente como, mas depois desse acontecido, Jack Walton desaparece, e no mesmo período que ele desaparece, o animatronic Bon começa a agir de forma extremamente agressiva, atacando várias pessoas que passavam pelo seu caminho, e colocando seus corpos dentro de outros animatrônicos da Bones Burger, fazendo assim eles também ficarem possuídos. A série ainda não acabou. Mandou R$30. Ai, meu Oi, Deus. Fricernote. Ai, meu Vai Deus do tomar no céu. covil. Um beijo. Curiosidade, nesse ano, juntando com todos meus live pics, já mandei mais de 5,5 mil. Mano, a gente tava com 9 horas e subiu pra 12.
Mano, meu Deus, Candice do céu. Candice tá maluco, caralho. Meu Deus do céu, Candice. Nossa, obrigado pelos 30. Isso é... Nossa, aumentou muito o timer, cara. Mano do céu. Ai, meu Deus. Eu tô falando, esse Subatão não vai acabar. Por nada, que isso. Aí, a gente tá vendo Analog Horror, eu sei que você curte. E o maior mistério debatido entre os fãs da série é se o Bond tá possuído por Jack Walton ou então por um espírito de um suposto serial killer. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui no canal abordando essa série inteira, então eu não vou contar mais detalhes. Só que tem uma série que eu já abordei inteira aqui no canal, que é a série do Pumpkin Rabbit. Essa é uma série spin-off não canônica de The Walton Files, onde o personagem Lorenzo Waterman e Rachel Waterman, na noite de Halloween de todos os anos, atraem crianças pra dentro da sua casa, tudo pra tirar suas vidas de formas extremamente brutais. Essa série se trata de um spin-off filler, dito pelo próprio criador como um projeto para movimentar o canal enquanto a série principal The Walton Files não ficava pronta. Uau. Numa realidade alternativa, uma planta surge no planeta Terra e ela é comestível, só que ela tem um gosto horrível. O principal diferencial dela é que ela é... Ai, eu lembro dessa. Nossa, eu já... Ai, mano, tava demorando pro... Peraí, rapidão. Meu modelo VTuber tá travando, calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra ver o que eu posso fazer aqui, calma aí. Ah... Tá, acho que tá dando umas lagadas. Sério. Calma aí. Tá. Vamos ver. viva. Não só é viva, como tem várias espécies dela. Vita Carnes é uma série que foca muito em corrupção governamental. O governo vai tentar mostrar para as pessoas os Vita Carnes como uma espécie inofensiva. No caso, ele só mostra e noticia pro público as espécies que de fato são inofensivas. Só que ele é coberta tanto as mortes causadas pelas espécies perigosas, como veta pesquisas independentes. Afinal, hora ou outra os pesquisadores iriam descobrir o literal que tem acontecido pelos Mimic, Harvester e Host of Influences. A parte legal dessa série é que ela faz todas as criaturas com efeitos práticos, então ver esses embates rolando causa um real medo. A série também explora desde o horror cósmico com singularidades e criaturas enormes até cultos religiosos, que cultuam justamente as singularidades e essas criaturas enormes, intituladas Monoliths. A série também consegue dar uma passada lá na fantasia literária, com uma fábula sobre um rei e um reino perdido, fábula essa que ainda não tem solução. A série ainda está sendo desenvolvida, e aqui no canal eu já cobri tudo que se tem dela até o momento, caso tu tenha ficado curioso. Esse aqui é provavelmente o Analog Horror que mais ficou famoso da lista. Meu favorito! Em 2003, durante uma transmissão de um programa de TV... Ah, eu acho que é meu favorito, sabia? Ai, gente, eu acho que foi um dos que eu mais gostei. Eu sei que ele é famoso, mas ele é famoso justamente por isso, porque ele é muito bom. Eu não queria falar não, mas os que são famosos são maravilhosos. Aconteceu algo que ficou chamado como The Boiled One Phenomenon. Em um belo dia, as gravações de um programa cancelado começaram a passar nas TVs de Ephrata, uma cidade da Pensilvânia. Inicialmente pensaram ser um de sinal, que acontece com uma certa frequência. Inclusive, aqui no Brasil já passaram um Analog Horror enquanto o sinal da Record. Enfim, durante esses uma estranha figura surgiu na tela, falando algo incompreensível. Ai, mano, é muito macabro, cara. Mas é muito bom, esse é o melhor. As pessoas que tiveram o azar de ver essa coisa ficaram perturbadas e afirmaram entender tudo que aquela coisa falava. Mais pra frente, um outro de canal aconteceu, e temendo mais comoção pública, o governo cortou a energia de todo o sul da Pensilvânia, numa tentativa falha de impedir essa coisa de aparecer de novo pras pessoas. E as pessoas que acabaram vendo ele pela segunda vez terminaram num quadro de pseudocoma, onde tu não consegue nem se mover e nem se mexer, mas ainda tá vivo e acordado. E o governo, por sua vez, tenta de toda forma apagar a memória das pessoas que viram o FEN 228. Esse Analog Horror brinca com citações bíblicas, principalmente ao livro de Apocalipse. Na teoria que eu levantei no meu vídeo, o FEN, o Boiled One, seria Jesus, vindo avisar e lembrar as pessoas que o Apocalipse não só existe, como já vai acontecer. E pelo menos até o momento, Dr. Nowhere, o seu criador, não demonstrou vontade de continuar com essa história. Ainda bem. Até então, nesse iceberg de analogs, o The Boiled One, pra mim, é o meu favorito.
Diversas crateras começaram a se abrir na Terra, e de dentro delas, animais pré-históricos surgem. Essas crateras surgem sem explicação, tendo inclusive elas no mar, trazendo de volta também coisas como o Megalodon, enquanto no chão, dinossauros terrestres e voadores surgem. E como é de se esperar, o caos se instaura. O governo até tenta conter essa ameaça com um órgão criado para gerir essa catástrofe, mas dá tudo errado. Né, Gepak? À primeira vista, essa série não tem protagonista, e segue uma narrativa meio tal pessoa foi encontrada sem vida, tá desaparecida. Não temos ideia de como isso rolou. Então a gente vê uma gravação de como isso aconteceu. Só que conforme a série se desenrola, a gente acaba descobrindo que esse apocalipse de animais pré-históricos é uma profecia. A gente sabe disso por conta de algumas pistas envolvendo detalhes sobre a religião islâmica, incluindo o nome Daba, que é justamente o nome do dinossauro cabeça e mais inteligente, que meio que comandou parte dos principais ataques que a gente vê na trama. Atualmente a série abandonou a estética analog horror, seguindo para um lado mais found footage, mas continua sendo uma ótima história para quem gosta de terror analógico e dinossauros. Eu não gosto de dinossauros. Superfície. Ah, tava no céu ainda, mano. Eu queria adicionar aqui nesse iceberg obras como The Boiled One, que já foi, The Boy and the Bath e Starving. Só que todas essas obras compartilham algo em comum, o seu criador. Dr. Noir é um criador extremamente talentoso na internet, e todos os seus vídeos seguem um estilo de arte incômodo, grotesco, nojento, fantasmagórico, e as suas obras quase sempre abordam questões emocionais ou problemas da vida num geral. A maioria delas, se vocês querem saber, nem é analog horror. The Boy and the Bath, por exemplo. Essa é uma animação extremamente curta, abordando a culpa de um pai que pelo próprio descuido acabou deixando seu filho ainda bebê com a água da banheira, eu acho. A criança na série é retratada por essa coisa, que fica constantemente dizendo a frase, por que você me deixou? É sua culpa. Um outro exemplo que a gente também tem é Desiderio, que também não é um analog horror. Essa história aborda doenças pulmonares e como a hipocondria pode... Cara, é bizarro como... Tipo, essas criaturas, essas formas, elas realmente incomodam. Ai, é muito bizarro, mano. Eu já vi de tudo na internet, mas essas coisas, esses bichos... Nossa, incomoda muito, mano. É muito estranho. Destruir a vida de alguém. Esse em específico é extremamente simbólico, e tem vídeo aqui no canal explicando toda a história de forma aprofundada. As outras obras desse criador são igualmente boas, mas, diferente do esperado, elas se afastam do terror, indo mais pra um lado pseudo-deprimente, como por exemplo Where Did Life Go?, onde a gente acompanha Jeppy, um serzinho do sol que é extremamente infeliz no seu trabalho em uma empresa / fábrica. E nisso, alguns devaneios como Aonde a Vida Está ficam vindo na sua cabeça. É muito legal ver como o Dr. Noir consegue te comprar com terror e te manter com emoção. Esse criador ficou muito famoso com analog horrors como The Boiled One ou Starving.help. A maioria dos seus trabalhos não são analog horrors, mas ele com certeza merecia um espaço nessa lista. The Oldest View é provavelmente um dos analog horrors mais complexos que eu já assisti. Nessa história, a gente acompanha um youtuber de found footage que acabou encontrando um buraco atrás de uma árvore. E entrando nesse buraco, ele encontra uma escadaria irreal pra baixo. Não, isso aí não é irreal não, isso aí é Minecraft. Quem nunca... Nossa, isso aqui... Minecraft Analog Horror, pra mim, isso aqui. Ah, alguém tava indo minerar, cara. Era só alguém indo minerar ali. Ah, quem nunca? Escadaria Quem irreal. nunca acordou um dia e falou... Acho que eu vou minerar hoje. Fez um buraco no chão, as escadas... Pra baixo, e no final dela, o que parece ser um shopping abandonado, e mais pra frente uma estátua gigante e extremamente assustadora. Esse analog horror é bem difícil de entender, e na verdade ninguém entendeu ele por completo ainda. Essa estátua desse gigante é de uma pessoa real, chamada Julian Heverchon, um botânico muito famoso, e o shopping que a história se passa também existiu na vida real, tendo inclusive exposições de botânica nesse shopping. E adivinha qual estátua já apareceu por lá? Pois é, no final fica entendido que depois da demolição do shopping, alguma coisa não quis que a história do shopping e da estátua acabasse assim, e nisso foi criado essa realidade abaixo da terra, onde o shopping existe totalmente vazio, só com essa estátua do Julian. Parece muito que o que tá aqui embaixo é uma versão quebrada, duplicada daquele shopping, trazendo junto o que vivia nele, a estátua, conceito bem parecido com o que a gente vê em The Backrooms do Kenny Parsons, que coincidentemente também é o criador dessa série aqui. Tem vídeo no canal caso tu se interessar. Nossa, eu queria ver depois. Se tu conheceu a Gooseworks por Blue Channel e não por Digital Circus, você tem a permissão de dar like nesse vídeo. O primeiro vídeo dessa série parece muito só um projeto de música meio estranho, numa vibe meio Possible in Michigan e até mesmo Daisy Bell. 3 minutos de uma música incômoda, só com a palavra Blue escrito na tela. Porém, no final do vídeo, durante uma estática, uma figura estranha aparece na tela de forma muito rápida. No vídeo seguinte, Deep Blue
Sou eu! Gente, tava na hora. Tá na hora. Tava na hora. Finalmente falar a verdade pra vocês. Desculpa, mano, perdão. Vou parar de ser tão chatão. No vídeo seguinte, Para no Deep vídeo, Blue, mano, o uns terror é negócios um idiota. pouquinho mais marcado, com uma trilha mais pesada. Durante Pra esse careca! Expande pra esse careca! Ai, que lindos. Ai, que lindos. Meus filhos lindos, olha que bonitinhos. Ah, lindos, lindos. Vocês são lindos, chat. todo o vídeo, a gente vê apenas a tela da TV sendo pontualmente interrompida por frases que entregam a lore. O clímax desse vídeo tá lá no final, onde a gente vê aquela mesma criatura de novo encarando a tela, com a seguinte frase escrita: "Você nos deixou entrar". No terceiro vídeo, que inclusive é o mais interessante de todos, ele acaba mudando um pouco o rumo da série. O primeiro e o segundo vídeo ficam parecendo uma série sobre algum tipo de invasão, que eu presumo que eram aliens. Porém, no último vídeo, a gente recebe a propaganda de um remédio. A proposta desse remédio é a seguinte: controlar as próprias emoções do cérebro. Você pode, por meio do medicamento Talacin. A ideia era você controlar melhor o que sente, podendo assim ter interações melhores ou apenas se sentir... Sabe um bagulho que eu já vi na internet? Eu não sei se é verdade. Se você está triste, você toma remédio pra dor de cabeça. Vocês já viram isso? Se você tá se sentindo triste, toma remédio pra dor de cabeça, porque o remédio ele não sabe... Eu não vou saber a explicação disso. Alguém sabe... Pior que... Mano, não vi. Vocês nunca viram? Por que falam para tomar... Tomar banho? Por que tá aparecendo isso? Tomar remédio para dor de cabeça quando tá triste. A dor de cabeça durante episódios de tristeza geralmente ocorre porque o sofrimento emocional alguns analgésicos de venda livre, como paracetamol, possuem ação central, ou seja, atuam diretamente no sistema nervoso, reduzindo a percepção de desconforto, que aí explica porque pode dar um alívio temporário. Entendeu? Mano, tomar remédio, tá ligado? Eu já vi um bagulho desse, mano. O seu sistema, ele não sabe... Ele não sabe diferenciar a sua dor. Se é uma dor que é uma dor emocional, é uma dor física. Então ele vai lá, você toma um remédio e passa, às vezes, sua tristeza. Tá ligado? É tipo um efeito placebo, tá ligado? Você toma pra se sentir melhor e você realmente, ele vai lá e ele dá uma relaxada em você, na sua cabeça. sentir melhor consigo mesmo. E aí vem a cereja do bolo. Também é possível criar emoções e testar novas por meio do Talacin Plus. With Talacin Plus, experience emotions beyond previous natural capabilities. These new emotions include degrance, hunger, rage, dorselessness. Eu acho que dá pra chutar pra onde essa trama vai. Atualmente essa série tá abandonada pela Works e ela não parece ter a menor vontade de continuar, o que acabou deixando a série meio que sem propósito. Não dá pra saber sobre... Mano! Uou! Uou! Que emoções eram aquelas? Que creepy! Nossa! Ai, que estranho! A série meio que sem propósito. Nossa, tem muito potencial esse análogo, mano! Não dá pra saber sobre o que exatamente ela se trata ou pra onde ela iria ir. Eu sempre quis trazer Blue Channel aqui no canal, só que eu ficava na dúvida se vocês iriam gostar ou não. Demais! Mano, olha, me chamou muito a minha atenção. Muito mesmo. Sabe, um dia eu ainda faço. Uma nova droga surge no planeta Terra, e as pessoas que fazem o uso dessa nova substância simplesmente perdem o controle de suas ações, e principalmente da sua feição, mantendo um sorriso aberto, que vai ficando cada vez mais grotesco com o passar dos dias. As pessoas infectadas também vão ficando cada vez mais animalescas, fazendo sons que é difícil dizer se tratam de risadas ou gritos. Enquanto a infecção começa, os hospedeiros acabam ficando mais e mais violentos, e o corpo dos infectados acabam soltando esporos que infectam mais pessoas. Lembrou o Sorria, né? Aham, me lembrou também. Essa série escalona muito. Ela literalmente chega no This Man e o próprio espaço sideral. Você já sonhou com este homem?
Esse é o cara do Você Já Sonhou com Este Homem, não é? Você já sonhou com este homem? E o próprio Espaço Sideral. Esse é um dos analog horrors que tinha muito potencial. Só que algumas escolhas do seu criador, Patrick, acabaram deixando essa série meio confusa. Desde literalmente dizer que as pessoas não deveriam ver essa série e sim ver uma outra série dele, They Lie Above Us, até inclusive ter canonizado que essa série tinha um universo compartilhado com outra bem mais surrealista, e que fugiu totalmente da proposta de infecção que Smile Tapes tinha. No fundo, o Patrick não queria ser criador de analog horror. Ele queria focar na sua carreira musical, e foi o que ele fez, tendo lançado vários álbuns com músicas muito boas, inclusive. Nos anos 80, o governo começa a passar diversas Que? Um analog horror do Gemini? Que? What? What? instruções na TV. São vídeos educativos, vídeos interessantes, dicas de segurança e o que fazer em situações específicas. Só que o que ninguém estava esperando era que isso tudo era uma forma disfarçada do governo alertar a população de um problema real que assolava a humanidade. A Terra tinha sido invadida por uma raça alienígena. Um planeta vivo entrou no nosso sistema solar. Tem nada a ver com o nosso Gemini, guys. Não tem nada a ver com o Gemini do Google. Não tem. Trazendo junto uma espécie diferente que invadiu a nossa Terra. Essas coisas são chamadas de The World Crawlers, criaturas alienígenas com aparência de madeira, que roubam o corpo e as vozes dos humanos para usá-los como receptáculos, os Fake People. E o objetivo deles é infectar mais e mais pessoas, literalmente tomar o planeta Terra para si, tendo literalmente direito a uma doença própria baseada em raízes de árvores, a Deep Road Disease, uma doença que toma conta do corpo todo, se ramificando pelas veias para depois decompor todo o tecido, ossos e órgãos, sobrando somente os nervos da vítima para trás. Esse projeto é tido pela grande massa como o analog horror mais influente de todos, e é um que com certeza tá na minha lista de vídeos que eu ainda quero fazer. Ok, legal, parece interessante. Vibin Leaf é um criador que Meio dispensa confuso. totalmente comentários. Só que ele precisava de um espaço nesse iceberg. Ele é um artista que fez o próprio nome no horror digital por meio de releituras de creepypastas, como por exemplo The Grieving, uma creepypasta extremamente ruim que foi consertada pelo Vibin Leaf. Ela segue aquele padrão de creepypasta de um personagem perdeu o direito de ir e vir, e é bem tosqueira. Só que na visão do Vibin Leaf desse projeto, ela chegou a ficar até mesmo tocante, melancólica. A gente tem também releituras de Mouse.avi, que tem outro nome que geral conhece, só que eu não posso citar ele nesse vídeo aqui. Na versão do Vibin Leaf, ele mesclou a história com um gibi bem antigo do Mickey, onde a Minnie meio que trai ele, fazendo assim ele ao menos ter uma motivação pra tamanha tristeza apresentada na história. Ele também tem analog horrors próprios, como The Whistle Currency, que eu já fiz vídeo Roblox! Roblox! Que? Nem ferrando que eu nunca vi isso! Meu Deus! Mano, o bom desse vídeo, eu gostei muito desse vídeo, porque eu posso me dizer que eu sou bem poser em questão de analog horror, né? Não faz muito tempo que eu entrei nesse mundo. Eu entrei nesse mundo, aliás, por conta do meu chat, né? Então, o bom desse vídeo é que ele tá me mostrando analog horrors que eu nunca ouvi falar. E está me gerando interesse em pesquisar sobre, entendeu? E esse aqui me gerou interesse. aqui no canal e que ainda vai ter uma menção aqui nesse iceberg. Muita gente não sabe, mas Mabel Hornets não é uma série sobre Slenderman, mas sim sobre um personagem chamado The Operator. Mabel Hornets Eu tinha muito medo do Slender, cara. Muito. Muito. Eu já contei uma história pra vocês. Eu estudava num lugar que... Eu estudava numa escola que toda vez que eu tinha que ir pra essa escola, tinha um túnel subterrâneo, né? Aqui em Brasília é muito comum as coisas serem subterrâneas. Porque aqui é tudo plano. E eles sempre quiseram deixar bonitinho as coisas serem planas. Então, os caras simplesmente decidiram fazer túneis subterrâneos. Então, quando eu ia pra escola, eu passava por esse túnel subterrâneo. E nesse túnel subterrâneo, ele era... Além de ser extremamente perigoso, tinha um desenho de um Slenderman gigante tamanho real. Então já aconteceu uma vez de eu estar voltando à noite e eu ver esse Slenderman tamanho real na parede. Cara, eu acho que assim, aquilo ali pra mim foi um dos maiores cagaços que eu tinha na minha vida, cara. Sério.
Um dia, mano, eu quero muito um dia pegar esse Slenderman e mostrar pra vocês, mano, sério. Hornets se trata de uma releitura do Slenderman. Vejam Mabel Hornets da mesma forma que vocês veem as backrooms do Kenny Parsons em relação ao conceito original das backrooms. Mabel Hornets é uma reimaginação da lenda do Slenderman, entendem? No final, coisas que foram criadas por Mabel Hornets, como por exemplo o som de estática de TV quando ele tá perto, ou o próprio teleporte do personagem, viraram coisas canônicas pro Slenderman, e isso aconteceu graças a Slenderman The Arrival. Esse jogo foi divisor de águas para as pessoas conseguirem entender o que era o personagem, e que mais tarde foi usado para inspiração para aquele crime de filme. Mano, Enfim. que filme ruim! Nossa, o filme do Slenderman é o pior filme do mundo. Em Mabel Hornets, a gente acompanha alunos de uma faculdade criando seu TCC, que levava o Mano, título de... parando pra pensar, Slenderman ainda é muito macabro. Eu acho que Slenderman tem um grande potencial em ser refeito nos dias atuais. Tipo assim, um Slenderman de 2026. Nessa pegada mais analog horror, mano. Dá pra fazer uma parada bizarra com Slenderman. Dá pra fazer uma coisa doida com Slenderman. de Mabel Hornets. Só que o cabeça desse projeto, chamado Alex, começou a ficar inquieto com a produção, até finalmente cancelar o projeto e destruir parte das fitas. Nisso, o seu amigo que também fazia parte do projeto, chamado Jay, pede pra analisar as fitas. E analisando as gravações, a gente nota que Alex estava sendo atormentado por um ser esguio de terno. Ele não tinha face e era totalmente pálido. Esse é o operador. Deixa eu ver. Mabel Hornets ficou extremamente conhecido por dar uma história e poderes pro Slenderman, Achei fraco. que até então era só uma entidade que levava as pessoas à floresta pra nunca mais voltar. A série é bem longa. Tem uma imagem do Slenderman que é uma ótimo Slenderman. Deixa eu ver se eu acho. Ó, essa aqui, caramba. Essa aqui, a imagem, mano, através dessa imagem aqui, dá pra fazer um analog horror muito macabro do Slenderman. Mano, Slenderman tem um potencial muito grande, cara. Porque isso aqui, mano, vocês já pararam pra pensar que essa foto aqui, eu lembro de eu criança vendo essa foto, mano. Mano, Slenderman, mano, eu nunca... Cara, era muito creepy tu pegar umas fotos de floresta e você não saber onde é que tava ele. Ah, mano, tá muito fraco, mano. Muito fraco, mano. Com o potencial que a gente tem hoje em dia pra fazer... Ó, beleza. Mano, hoje em dia a gente tem um potencial muito foda pra fazer um bagulho da hora do Slender, mano. Dá. Nossa, até me deu até pilha, mano. Eu vou fazer, mano. Não me bota pilha, mano. Não me bota pilha. Não sei, eu tô achando tão fraquinho. Sabe? Nossa, dá pra fazer um negócio muito mais macabro, mano. Ai, tinha uma foto. Era uma foto antiga, mano. Que ela dava muito medo. Não, isso tudo que era... Mano, pegar essas fotos antigas e colocar um Slender... Mano, eu acho que é ele aqui no fundo, ó. Não sei se vocês estão vendo. Oh, essa! Cara! Isso aqui foi feito... Mano, eu não sei quando, mas... Isso aqui foi feito... Sei lá, ó, deixa eu ver. Em 2009 foi quando a galera começou... Mano, essa foto aqui... Mano, é ele aqui, eu acho. Gente, isso aqui foi feito há mais de 10 anos atrás. Com o potencial que a galera tem hoje em dia pra fazer... Mano, o Slender tem muito potencial pra fazer... Mano, eu tenho miopia aqui. Mano, hoje em dia a gente tem um potencial bizarro pra poder fazer mais coisa do Slender, mano. Tem. Ai, que ódio. Eu gosto muito do Slender, mano. Eu super faria. Nossa, eu faria um analog horror do Slenderman. Só que 20 vezes melhor. Um Slenderman bizarro mesmo. E bem arrastada, mas é muito importante para a criação da provável maior creepypasta da internet. O Slenderman, ele Só tem consigo direitos dizer- autorais? Quem que criou o Slender? Acho que, na verdade, eu acho que a internet criou ele, né? Sim, nem fudendo. Mentira! Ai, que merda.
O Slender tem. Ele tem direitos autorais, ou seja, tem uma pessoa que tenha o posse dele, né? Faz sentido, eu acho que por conta do filme, né? Se pá, eles fizeram isso por conta do filme. Mano, o Slender, na verdade, eu vou falar um bagulho pra vocês. Ele é um homem alto, com terno e sem rosto. Então, tipo assim, pra fazer uma variável dele, é igual o caso da como é que era o nome da Samara e a Samara em japonês? Sadako? Sadako. A Sadako pra Samara é a mesma coisa, só mudou algumas coisas. Então, tipo assim, é uma releitura, tá ligado? É meio que... pegar a inspiração e fazer um negócio mais creepy, tá ligado? 8 tem uma premissa parecida com Gemini Home. Nada se cria, tudo se copia. Só que essa série consegue ser ainda mais pesada. O Analog Horror Local 58 é baseado num canal de TV, e em cada episódio a gente vê uma transmissão diferente, e em todas elas a gente vai descobrindo cada vez mais coisas estranhas. Em uma delas é dito que os Estados Unidos foi invadido e perdeu uma guerra, e por conta disso todos os cidadãos americanos deveriam se render na posição de rendição, deitados. E isso aqui é nada mais do que uma analogia de que os Estados Unidos nunca vão se entregar, e todos os cidadãos deveriam se deitar em suas casas e dar Alt F4 do mundo, levando seus filhos e pets antes. Depois disso, tudo é desmentido pela TV como uma mera farsa. Eles dizem que isso foi um sinal com uma pegadinha de mau gosto. Em outro episódio, a gente vê um aviso que passa durante um programa de meteorologia sobre um evento meteorológico estranho e que não deveria ser visto a olho nu pelas pessoas. Só que ao mesmo tempo, ele também diz que as pessoas precisam olhar. Pra onde, você me pergunta? A Lua. A Lua era o evento meteorológico estranho. Afinal, nessa série, a Lua é simplesmente um ser vivo. Esse é o tipo de pauta que me dói demais ter que cortar no meio, porque isso aqui ainda é um iceberg. Tem muita coisa ainda que eu preciso falar. Mas se vocês quiserem um vídeo desse tema aqui no canal, comenta. Local 58 é uma série que ainda é produzida. Ela não acabou. E eu adoraria falar sobre essa série aqui no canal. Uma coisa que eu vejo muito nos Analog é Analog de... por exemplo, apareceu aqui um negócio dos Estados Unidos, né? Ai, guerra com Estados Unidos, guerra pra lá, guerra pra cá. Eu acho que é uma coisa muito ruim de se dizer isso, mas isso é algo tão comum, infelizmente, que a gente já, sei lá, fazer um análogo sobre isso já não me interessa tanto assim. E, tipo assim, a gente já tem que se preocupar com guerras reais, e aí vai lá o cara faz, tipo assim, não, eu entendi o que ele tava querendo fazer. Eu acho que, querendo ou não, a guerra deve dar muito medo pra muitas pessoas, né, mano? Eu acho que o que eu tô falando aqui, a minha opinião em questão a isso. Eu não gosto de Analog Horrors, que coisa de Estados Unidos, guerra, sei lá, não... Ai, não... Acho que eu sou mais fã de criaturas, mano. Eu acho que o meu forte é criaturas. Bichos bizarros, mano. Mas bizarro mesmo, não é? Né, tá ligado? Esse aqui não é Analog Horror, mas eu quis incluir mesmo assim. Laces Flash Games se trata de uma série de web horror, onde a gente acompanha a polêmica Yanoasu Games, uma empresa que publicava games Flash da série Laces. O problema é que a criadora dos jogos, Rocio, colocava coisas extremamente pesadas nos jogos, normalmente envolvendo a personagem principal, Lacey. Os jogos, no geral, exploram traumas, ou então uma fuga da realidade, onde Lacey tenta fugir da própria realidade terrível, só que os perigos que a cercam são mostrados de forma velada. Lacey já conseguiu abordar temas extremamente pesados na vida de uma mulher. E o que fica subentendido é que Rocio colocava alguma dessas coisas no jogo porque ela queria confessar... Não culpo vocês por gostar disso aqui. Eu acho muito da hora a estética de algo fofinho com algo macabro. É igual aquele level das backrooms que é todo rosa e tem um cara gigante todo alto, esguio, preto na porta num quarto todo rosa. É sério. Tá ligado? coisas que ela já passou. Eu Era gosto muito desse contraste, mano. Um desabafo cru e extremamente pesado e profundo. Laces é uma série que estourou no mundo inteiro, tendo merch próprio e uma série animada que lança episódios até hoje. E tudo isso é criação de Ghost Tundra, o que coloca Laces Flash Games como um web horror nacional. Sim, é feito por BR, orgulho da nação aí.
Ai, que da hora. Esse tópico aqui é meio em aberto, porque o nome é tão genérico que é difícil saber qual criação é continuação de quê. Mas as FNAF VHS tapes é talvez a trend de de horror mais conhecida. Existem diversas fitas pela internet e todas elas mostram acontecimentos importantes da história de FNAF, só que de forma bem visceral. Em FNAF, a gente normalmente tem só uma descrição ou então bonecos de 8 bits nas cenas. Mas nas VHS... Saiu a gameplay de 6 horas. Meu Deus, eu esqueci de promover, peraí. Saiu a gameplay de 6 horas, saiu. Saiu a gameplay de 6 horas. Putz, eu não aceitei a collab comigo mesmo. Peraí. Ah! Vocês não estavam me ouvindo. Ah, que droga. Nossa. Gente, nem parece, né, que eu faço live tem 5 anos, né, mano? Ah, pelo amor de Deus, já me acostumei já. Cadê o Price? Tava cagando, vambora, vamos continuar. O povo vai muito além. Certamente já caiu em uma ou outra. E a série de VHS mais famosa que se tem por aí provavelmente é a do youtuber Squimpus McGrimples. E eu juro que o nome dele é assim mesmo. Foi a série de VHS dele que criou as frases mais icônicas do William Afton. Michael, don't leave me here. Michael. Tava tão alto que eu acho que vocês ouviram pelo meu microfone. Também foi ele o responsável por dar essa identidade ao William Afton. E eu tenho certeza que foi essa foto que fez o Matthew Lillard ser escalado para interpretar o William Afton no filme. Os dois são bem parecidos, na minha opinião. A história segue mais do mesmo da lore de FNAF, com pequenas alterações, mas no bruto é a mesma coisa. As VHS tapes, tanto as dos Squimpus McGrimples quanto as outras que a gente tem por aí, são extremamente boas, na minha opinião, sendo inclusive muito melhores que os filmes. #Diablo mesmo. Cara, eu concordo tanto com o Hip. Eu gosto como ele, a gente tem a mesma opinião. Eu já falei várias vezes isso. Eu acho também que as VHS de FNAF são 20 vezes melhor que o filme. São mais... Eu não sei. Eu acho que... Porque as VHS foram feitas pela comunidade, cara. A comunidade falava e fazia. Tá ligado? Mano, aquela VHS, aquelas animações, aquele áudio. Vocês já viram aquele áudio, aquele fan-made? Aquele áudio do William Afton, das Spring Locks? Tá ligado? Mano, aquilo ali pra mim foi melhor que todos os filmes de FNAF. E só foi um áudio. Aquilo foi feito por um fã. As Spring Locks entrando nele foi feito por um fã e ele gritando de dor por um fã. Desculpa, eu nunca mais vou falar isso na minha vida. No caso, eu nunca mais vou falar #Ablo mesmo, mas que as fitas são melhor que o filme de fato são. Com certeza. Hablou mesmo, amigo. Numa realidade distópica, onde os humanos já perderam todos os seus recursos, a única coisa que restou pra humanidade é rezar. E de tanto rezar, a humanidade foi agraciada por Deus com um anjo, que vem até a Terra pra salvar a vida e curar o doente. Só que a humanidade covardemente sequestra esse anjo e prende ele numa máquina chamada Angel Engine, em um local descrito como a segunda torre de Babel. Nesse lugar tem uma máquina que literalmente drena a unção de um anjo, tornando essa unção basicamente um novo petróleo, reconstruindo assim a humanidade na base do pecado capitalista pra cima de um anjo que já iria nos salvar de qualquer forma. Angel Engine é uma das séries com a ideia mais original que eu já vi ser feita, só que ela é amplamente odiada pelo público geral por ter sua arte inteiramente gerada por IA, o que eu também concordo ser um ponto extremamente fraco da série. Ai, no que geral, merda. A história é boa, mas o fato de tudo ser gerado por IA, as imagens, é uma coisa que pesa muito. Os criadores até fizeram um game onde tu trabalha na própria Torre de Babel, cuidando de pessoas doentes e feridas, usando também da unção drenada de um anjo preso. A série ainda não acabou e tem episódios lançados até hoje, e eu já fiz 2 vídeos cobrindo a série aqui no canal pra quem se interessar. Nossa, mas a ideia... Assim, meio paia ter usado a IA, mas a ideia de... Nossa, de anjo, torturar anjo... Diferente. Finalmente! Águas rasas, vambora! Jonah tinha um grande amor por um programa de TV chamado Angel Hair, e quando criança, ele resolveu gravar com fitas VHS o programa passando na TV. Ele gravou com o intuito de salvar o show como recordação. Antigamente era bem comum as pessoas gravarem programas de TV com fitas VHS. Só que o que chama a atenção de Jonah é que mais tarde, o programa em si, Angel Hair, foi vendido oficialmente pela produtora dele. E a parada fica estranha porque, analisando a versão oficial e a versão que ele gravou, ele nota que a versão gravada por ele tem diferenças da versão oficial. E começa com meras diferenças. Coisas simples, como por exemplo,
exemplo, o nome do anjo sendo na versão oficial Gabe e na sua gravação Gabriel. Só que essas mudanças acabam por se tornar um pouco mais estranhas quando o personagem da série fala o nome de Jonah nas gravações. Como é possível ele saber disso? Quando o Jonah nota essas diferenças, ele começa a ir atrás de todas as versões lançadas das fitas, comparando com as suas gravações. Conforme a série progride, ela acaba tendo umas reviravoltas extremamente marcantes, mostrando que talvez o tal anjo Gabe, aliás, anjo Gabriel, seja realmente um anjo, que só quer o bem de Jonah. Essa série tem alguns plot twists interessantes, e pelo menos até onde eu acompanhei, tem um final bem gostosinho e reconfortante. Eu ainda pretendo trazer essa série aqui no canal um dia. Legal. Esse aqui tá quase mais pra creepypasta do que analog horror de fato. Nessa história, um grupo de amigos, durante uma discussão, acaba sem querer tirando a vida de Sarah, uma moça que também fazia parte do mesmo grupo. A morte dela foi um acidente, e pra tentar fugir das consequências, o grupo resolve esconder o corpo dela num local perto de um lago. E bom, anos depois, naquele mesmo local, um prédio de uma empresa aí foi criado. A empresa se chama Sega. E sim, o espírito da Sarah possui uma das fitas do incrível jogo Sonic the Hedgehog. Anos depois desse acontecido, um dos adolescentes que participou da tragédia com a Sarah, Luther, se vê sendo assombrado por fitas que mostram pessoas importantes pra ele sendo levadas por Sonic. Essa série, apesar de parecer muito tosca... Eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha medo do Sonic.exe. Vocês lembram disso? Mais novo eu tinha medo do Sonic.exe. Ai, mamãe, deixa eu dormir com você, mamãe. Eu tenho medo do Sonic.exe me matar. Tem um desenvolvimento bem interessante pra quem gosta daquela natureza meio galhofa de creepypastas. Mas aqui tu vê tudo na roupagem de analog horror. O final dela é meio ruim, mas na minha opinião vale a pena conferir. Uma das maiores paródias no mundo do analog horror, mas ao mesmo tempo algo extremamente gráfico quando quer. Gilbert Garfield é uma série sobre uma lost media encontrada do Garfield, onde por algum motivo o Garfield tá fundido com o comediante Gilbert Gottfried, um humorista conhecido por ser bem ácido com as suas piadas. E todo esse humor absurdo e às vezes até ofensivo foi incorporado nessa versão do Que Garfield. merda é Essa série essa? brinca com viagens no tempo, e no fundo mesmo, ela é um ARG gigantesco. Aqui no canal eu já fiz 3 vídeos abordando essa série, só que depois do terceiro episódio lançado no canal oficial, eu larguei de mão completamente e não foi só eu. Toda a comunidade de pessoas que resolviam esse ARG largaram de mão também. E os motivos são simples. Gilbert Garfield começava bem engraçada, apesar de absurdo. Era engraçado e legal de acompanhar. Só que depois do terceiro episódio, a série, que era sobre o Garfield, virou algo alienígena, com ele indo pra época das pirâmides, virando um faraó. A maior parte das coisas que aparecem nos vídeos são metáforas com pistas pra grande ARG criada. Só que ficou tão complexo de ver que a comunidade parou de tentar resolver. Atualmente, o canal original ainda lança vídeos sobre esse ARG vez que outra. Só que a comunidade não tá mais tão engajada de ir atrás e resolver, eu incluso. Uma coisa que eu esqueci de citar é que Gilbert Garfield é um projeto secreto da Adult Swim, tendo pessoas que trabalharam no canal fazendo ARG, e isso é bem legal. Existe uma comunidade aqui no YouTube focada em fazer analog horrors do Godzilla. Godzilla Just Spray, Godzilla Mushroom Cloud, Godzilla... Por quê? O que a galera tem com Godzilla? Nunca entendi esse... Eu já percebi também, eu já tinha visto já esse negócio do Godzilla. Que estranho. Não sei qual é a tara de fazer analog horror do Godzilla. E prefoco no Godzilla. Pois é, e que é uma... O Godzilla é irado. Ele é irado, mas por que tem que... Mano, tipo assim, é uma bolha bem grandinha, né? É um tema muito específico. Eu não sei, eu não vou... Tá tudo bem, não tem problema não, só queria entender o porquê. Né? Os fãs de Godzilla são muito fãs de Godzilla, provavelmente. Bloodbath e o provável mais famoso dele... E também, parando pra pensar, não teria onde colocar o Godzilla, né? Até que faz sentido. Tipo assim, você é fã do Godzilla, tá? O que você vai fazer como fã do Godzilla? Analog horror. Porque eu acho que é uma das únicas coisas que dá pra fazer com um fucking Godzilla. Tá ligado? The Man in the Suit. Todos eles têm a sua peculiaridade, seja explorar uma versão do Godzilla nunca lançada, ou então um Godzilla sanguinário, mais sádico e violento de todos. E o que eu acho mais interessante de todos é o The Man in the Suit, um analog horror que conta a história de como o ator que utilizava a roupa de Godzilla tinha uma obsessão estranha pelo personagem, até acabar se fundindo com ele, sendo assim o Homem no Traje. Eu não acredito que eu fiquei interessado nisso aqui. Mano, pior que os fãs deles recebendo uma migalha de filme. Olha, pode ser isso também, às vezes, né? Como a gente não tem tanta. Como eles não têm tanta migalha, né? Talvez eles vão lá e.
Essa fusão aí aconteceu por conta de uma suposta exposição do ator à radiação. E esse fenômeno do ator e o traje virarem um não se limitou somente ao Gojira. Todos os outros atores que tiveram contato com o Gojira de forma mais por mordidas também se fundiram com seus trajes. E antes que vocês estejam se perguntando, sim, a empresa que fazia os filmes, Toho, sabia desse perigo, mas fazia as gravações mesmo assim, transformando a série de filmes do Godzilla em uma literal rinha de criaturas. Só que literalmente mesmo, são criaturas. Atualmente essa série tá parada por problemas pessoais do criador, e um remake já foi anunciado, e aqui no canal eu abordei tudo que se tem a respeito dessa história até o momento, assim como os demais Analog Horrors do Godzilla que eu também citei. Muita gente acha que Urban Spook é o nome do Analog Horror, mas não. Esse é só o nome do canal do criador. O nome do projeto, na verdade, é The Painter. Nessa história, a gente vai seguir uma série de homicídios brutais que vão acontecendo conforme um de seus autores faz pinturas das suas vítimas. Esse Analog Horror em si tem uma premissa boa, só que acaba que ele é só um monte de desenfreado sem uma motivação de fato, sem um início, meio e fim definidos. Conforme a gente olha a série, parece muito que a gente tá só vendo casos de não uma história sendo contada. E por conta desse padrão, esse Analog Horror acabou virando chacota. E tudo só piorou quando o autor, pra se defender no Twitter, soltou alguns comentários capacitistas, o que enterrou a sua credibilidade de vez e não, eu não vou fazer vídeo sobre o final. Chimp Chipas se trata de uma série de fitas de um restaurante com, adivinha, animatrônicos. No caso, nessa história, a gente tem o icônico Chimp. Durante as fitas, a gente entende que esse animatronic não é algo inofensivo, e nem parece ser, na verdade. Sei lá, ele não é nem um pouco convidativo até pros padrões de FNAF. Tem alguns vídeos que mostram tentativas de invasão a locais onde o Chimpa tava, e ele mesmo dá um jeito no invasor. Nessa história, um trágico acontecimento acontece dentro de um dos restaurantes do Chimp Chimpas, e esse acontecimento desencadeia toda a problemática da série, mostrando que Chimp, além de assustador, tem um poder de sequestrar almas por meio dos seus olhos. A tragédia Diferenciado. Ele tem um diferencial dele, ele tem. que aconteceu nesse restaurante foi com uma mulher, e ela não fez aquilo à toa, aparentemente. Viajou um pouquinho, mas, pô, mano, legal, vai. Ela também estava possuída. Chimp Chimpas é um Analog Horror que me surpreendeu no quão bom ele é. Quando eu olhava ele por cima, eu achava que ele era bem genérico, mas ele é extremamente bem produzido. O Chimp que aparece nele, pra vocês terem uma ideia, é feito com efeitos práticos. Eles realmente fizeram um animatrônico. E a série, além de ter cenas em formato de filme mesmo, também tem um game pra se jogar. E esse, com certeza, é um tema que eu ainda vou explorar aqui no canal. Legal. Imagina que você cai em um vídeo de autoajuda. Enquanto você se vê em momentos difíceis, tenta só focar nas pequenas vitórias da vida. Acordar cedo, se exercitar com frequência, ignorar os sons do andar de baixo. Manter-se produtivo, ignorar Ainda bem que eu não tenho 2 andares na minha casa. os sons do andar de baixo. Mano, nem ferrando, velho. Carai! Isso Uou! Carai! Não, pera aí. Chamou minha atenção. Não. Chamou muito a minha atenção. Que análogo é esse, mano? What the fuck? Oh, legal. A ideia, né? Você tá vendo um videozinho ali de, tipo, motivação e tal. é Boys Vert. Essa série é extremamente críptica e quase funciona como um ARG. Ela, no geral, aborda sentimentos como raiva, amor, solidão, abandono e depressão. Tudo isso com uma expressiva forma artística. Cada personagem que a série mostra acaba sendo meio que a representação de um sentimento. A gente seria esse ser branco com chifres. Ele é a vítima, digamos assim. Boys Vert, numa tradução livre do francês, significa madeira verde. Mas num sentido interpretativo pode significar também uma enxurrada de críticas, que casa um pouco com a ideia de autoconhecimento e insuficiência que a série aborda. É mais um caso de série que te ganha no medo e te prende no sentimental, e eu super recomendo. Tales of Two Earths é um analog horror extremamente inovador e de certa forma até refrescante para esse gênero. Ele explora um horror cósmico semelhante ao que Gemini Home entrega, só que ao invés da Lua ser um ser vivo, em Tales of Two Earths, pesquisadores da Terra simplesmente notam um novo planeta orbitando o sistema solar. Além disso ser surpreendente por si só, esse planeta tem uma peculiaridade: ele é uma cópia exata da Terra, porém espelhada. Tem todos os continentes espelhados e tem uma rotação oposta. Seu nome é Gaia. Quando a Terra tenta contato com Gaia, é descoberto que esse planeta está sendo mantido refém por uma criatura gigantesca que está se alimentando de Gaia de dentro para fora. Quando a Terra descobre isso, o governo dos Estados Unidos vai tentar ajudar a evacuar aquele planeta ao mesmo tempo que tenta bolar um jeito de terminar com esse monstro. Monstro esse que é intitulado Rhea. A história tem uns plot twists muito... Nossa, a gente é muito legal.
Tipo, nossa, vamos ajudar eles, né? Muito legais envolvendo esse contato com a outra terra. E também apresenta conflitos entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Afinal, o contato com Rhea é equivalente à corrida espacial nessa história, uma vez que a história se passa durante a Guerra Fria. O desfecho desse Analog Horror é bem surpreendente. A história tá completa e tem série aqui no canal contando ela inteira. Esse tópico é bem abrangente, obviamente, e eu preferi falar dos Analog Horrors do Roblox como um todo, porque eu prefiro fazer assim do que ter que ficar voltando em Roblox toda hora. Vários criadores já criaram suas histórias em estilo analógico usando Roblox, mas eu não tô falando de jogos dentro da plataforma, como tu deve estar pensando. Até existem projetos jogáveis de Analog Horror no Roblox, como por exemplo Mulberry County, que é um jogo sobre criaturas que escaparam de laboratório do governo. A história em si é bem clichê, mas pelo fato de ser um Analog Horror jogável, e ainda ser um muito bem feito, vale muito a pena conferir. A gente tem também Dress to Impress, que é um jogo dentro do Roblox que também é um ARG, e algumas partes do ARG fora do jogo seguem uma construção de Analog Horror. Ambos têm vídeo aqui no canal. Mas falando de Analog Horrors mesmo, eu tenho dois pra citar aqui, começando por The Whistle Occurrence. Analog Horror esse que é criado pelo Vibing Leaf. Eu falei que ele ia aparecer de novo. Em The Whistle Occurrence, a gente acompanha uma criatura chamada Flowers. Essa criatura começa a atormentar players, fazendo com que eles na vida real tenham simplesmente uma... A série é um slow burn, ela vai entregando as pistas devagar, e ao que tudo indica, essa criatura chamada Flowers só persegue e players que são tóxicos dentro do jogo. O Analog Horror no geral tem um teor educacional bem velado, mas ele eleva os bons modos ao extremo, seja educado ou então o pior acontece. A segunda produção que eu quero citar aqui é Rochas 313, um Analog Horror criado por um brasileiro, onde dois amigos começam a explorar uma árvore que aparece misteriosamente no seu mapa. Enquanto eles investigam, Rochas nota que essa árvore começa a se expandir para outros mapas dele, fora que eles também descobrem que essa árvore é algo vivo e não vai embora. Por meio de pistas soltas pelos próprios criadores do Roblox, ficticiamente dentro da ARG, por meio dessas pistas a gente descobre que essa coisa, que é simbolizada pela árvore, tá há muito mais tempo que a gente pensa no jogo, e eles aparentemente não sabem como parar. A série é bem legal e tem vídeo aqui no canal sobre, mas até onde eu sei, ela tá incompleta. Uma empresa chamada SICA, Centro de Investigações Científica Alternativa, começou a estudar métodos alternativos de vida, ou então de se gerar vida. Eles têm experimentos como, por exemplo, Latika Flor, uma moça que eles tentam ressuscitar e acabam sem querer criando uma criatura grotesca e violenta. Eles também têm o experimento envolvendo outras dimensões, e por meio desse estudo em específico de dimensões alternativas, eles conseguem se ligar simplesmente às backrooms, e trazem uma criatura de lá, o BON32A, uma criatura gigante que ficava vagando pela dimensão dos espaços liminares. Mas o carro-chefe dessa operação é o Dexter, um cachorro bípede que vive na dimensão dos espelhos. Que Inicialmente, Dexter parece algo inofensivo, só que não demora para as coisas saírem no controle. Isso porque Dexter se mostra um ser carnívoro. E Que por conta isso? disso, ele se torna uma grande Meu Deus, ameaça para ele a é humanidade. igualzinho esse cachorro! Ai, que horror! Não! Uma vez que ele consegue escapar da dimensão Não, dos espelhos pro mundo não, real. não. Atualmente a série parece estar em um hiato. Fora que o criador, XP Gold, parece estar bem mais focado em outros dos seus projetos, como por exemplo, Hero de la Fractura. Tava demorando pra vocês mandarem essa porra desse cachorro dançando. Eu sabia, Um universo que sim tem universo compartilhado com os seus demais projetos, mas que eu não pretendo falar no canal tão cedo. Tem uma série de Dexter Lerpero aqui no canal, caso Legal. tu queira assistir. Ó. Imagina que existe um jogo documentado na internet, só que esse jogo simplesmente não existe. No canal Petscope, a gente encontra uma série, uma literal série de gameplay de Petscope, e os vídeos são literalmente um walkthrough. Alright, so, this is just to, prove to you that I'm not lying about this game that I found. O nosso protagonista encontrou um game, e ele tá gravando esse vídeo pra provar pra alguém sobre esse jogo, como se ele tivesse visto algo no jogo, ele contou pra alguém e essa pessoa não acreditou, e agora ele vai gravar pra provar o que ele viu. A premissa desse jogo é o player capturar pets por um mapa esse que tá incompleto. Tá incompleto porque Petscope aparentemente se trata de um jogo incompleto. A parada começa a ficar estranha porque, junto do game Petscope que o nosso protagonista ganhou, veio junto um papel com um código pra ele digitar numa sala específica do game, e fazendo isso, a atmosfera do jogo inteira muda, a música para, e saindo daquele local rosado e convidativo que ele tava, ele encontra uma área bem sombria. E essas coisas só foram aparecer quando Caraca, ele fez mano, no jogo ele era todo bonitinho, rosinha, branco. Do nada ficou mal macabro. Pera aí, chat.
código. Então, além de ser um jogo de caçar pets inacabado, ele também tem uma área de debug meio estranha. Petscope é extremamente amado internet afora por conta do seu estilo de arte e por sua trama, que vai escalonando ao longo dos seus 25 vídeos, sendo alguns deles com mais de 1 hora. A maior parte do que se tem de entendimento da história de Petscope é tudo teoria dos fãs. E no fundo, Petscope é um game extremamente pesado, envolvendo um evento trágico, que, em teoria, é baseado em eventos da vida real. E as teorias dos fãs se baseiam em diálogos e em locais específicos que o protagonista visita nessa área estranha do game. O game, sendo um game falso e praticamente um ARG, tem uma ótima direção artística. Realmente parece algo que saiu do PlayStation 1. E apesar de eu gostar muito dessa série, eu não pretendo trazê-la pro canal por conta do seu tamanho. É coisa demais pra mim. Uma série, Seguindo né, o velho? mesmo estilo de Petscope, Catastrophe Crown não é um jogo real, mas a graça é fingir que ele é. Há 5 anos, o youtuber Adam Butcher lança o vídeo O que aconteceu com Crown 64. À primeira vista, esse game parece bastante ambicioso. As pessoas que o jogaram em eventos de games da época relatam que Vem Crown cá. 64 era O Golart fez um vídeo disso aqui, não fez? Ou eu tô maluco? diferente demais. Mundos então, eu desconhecidos, lembro disso um game também. totalmente inovador, principalmente por conta do seu sistema de renascimento eterno. Apesar do hype, Catastrophe Crown começou a passar pelo infame Development Hell, que é quando o desenvolvimento do jogo vai ficando cada vez mais difícil e ele vai atrasando. A empresa por trás do game começou a falar cada vez menos sobre o projeto, o que tornou ele rapidamente em algo esquecido. E alguns rumores começaram a deixar parecer que o problema era com o designer-chefe do jogo, Manfred Lawrence, que aparentemente, por conta da pressão em lançar o game e problemas pessoais, deu Alt F4 do mundo, levando todo o protótipo de Catastrophe Crown com si, dizendo em sua carta final que finalmente voltou pra casa. Será que aquele sistema de renascimento eterno tem algo a ver com isso? Não sei. Aí só vendo pra descobrir. A construção de tensão e de atmosfera de Crown 64 é algo de se tirar o chapéu. A série conta com footages reais do game sendo desenvolvido, sendo jogado, aparecendo em revistas de games reais da época e até Da mesmo hora. mostra ele em eventos de games de forma extremamente convincente. Ele Da hora. realmente parece algo real que só foi esquecido. E se vocês querem saber, esse ARG/Analog Horror escalona tanto que vai envolver até a família do Manfred e possui um final extremamente melancólico e tocante. Um dia eu ainda vou trazer Crown 64 pro canal. Eu lembro do vídeo do Talvez alguns Golart. de vocês não reconheçam esse aqui por esse nome, mas sim por Stranger Danger Puppet Show. Esse Analog Horror é uma das coisas mais legais e carismáticas que eu já vi. Ele é extremamente versátil e muda muito a sua forma de linguagem conforme a história se vai. A história conta sobre uma reserva extremamente famosa, porém muito perigosa. E o perigo dela se abriga em meio às árvores. Esse eu não conheço, não. Esse eu não conheço, não. Antigo. Um culto. Um culto de pessoas que usam máscaras e se identificam assobiando em meio às árvores. Esse culto cultua uma criatura que vive em meio às árvores, que por meio de um programa infantil que existe no universo desse Analog Horror, a gente descobre que essa criatura é algo semelhante ao próprio lobo mau. O lobo mau! Ai, que horror. Não era o lobo mau, era um membro do culto. Atualmente essa série já acabou, e eu recomendo fortemente que vocês assistam. Ela é bem curtinha, mas ela é feita com muito carinho pelos seus idealizadores. The Monument Mythos é um dos Analog Horrors com uma das ideias mais originais e geniais, porém mais mal executadas na minha opinião. Essa série brinca com a ideia de que monumentos e também estátuas emblemáticas da Terra, como por exemplo a Estátua da Liberdade, ou então a estátua do Abraham Lincoln ou o Monte Rushmore, essa série tenta vender pra gente que tudo isso são coisas vivas. Na série, a população começa a se Carai, que questionar da sobre hora! algumas incongruências sobre a Carai! construção da Estátua da Liberdade, e indo investigar a planta da estátua até a base Nossa, da que Estátua da ideia Liberdade, única, as pessoas mano! encontram construções que não fazem sentido Meu Deus, que ideia boa e diferente. nenhuma estátua ter, como por exemplo Nossa, que um ideia depósito original, de mano. dejetos embaixo da Estátua da Liberdade. Esse depósito fazia com que pessoas que moravam perto da ilha da estátua reclamassem de um odor na região em que a estátua ficava. Mano! Carai, que da hora! Oh, esse aí foi da hora. A Não, esse aí frase foi da antes hora. era "Por que tem monstros no céu?", agora é "Por que tem monstros aqui?". The Monument Mythos é um horror cósmico, um dos mais originais que existem. Só que as barreiras que eu tenho com ele é o fato dessa série ser extremamente confusa. Tipo, extrapolando todos os níveis de confusão que uma série poderia ter. E ela também é muito longa. Lembrando que a série não é ruim. Eu só acho ela meio chatinha por ser difícil de compreender e de acompanhar. Mas eu super recomendo. Ah, legal.
The Fairy Tales é uma saga de horror analógico criada por Foximations. Nessa história, a gente vê alguns contos de fadas se interligando por um motivo ruim, o lobo mau. Eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos, já ouviu falar da história da Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, João e Maria, ou então o Lobo e os Sete Cabritinhos. Pois bem, todas essas histórias compartilham o lobo. Em The Fairy Tales, uma criança é amaldiçoada por uma bruxa, e a maldição era se tornar um espírito de vingança que ceifa tudo que vê pela frente, e a maioria dos contos de fadas sempre tem como peça central o lobo mau. Nisso, Foximations espertamente fez um bem bolado e juntou todos os contos de fadas em uma história só, só que indo pra um lado bem mais sombrio e gráfico, fazendo alusão às próprias versões originais dessas fábulas, aonde a história real era bem mais pesada do que as fábulas que ficaram conhecidas. O estilo de analog horror é presente em toda a série, com uma forte inspiração em The Walton Files. Foximations também é um criador brasileiro, e eu super recomendo que olhem tanto esse projeto aqui dele, quanto a sua série. Ele é brasileiro? Mano, eu acho que eu já vi um vídeo desse cara. Eu acho que foi, eu não sei, alguém me botou pra ver um vídeo desse cara, mano, uma vez. Ele é brasileiro? Mentira! Mano, eu já vi um vídeo desse cara, mano. Foximations também é um criador brasileiro, e eu super recomendo que olhem tanto esse projeto aqui dele, quanto a sua série de analog horror de Five Nights at Freddy's, que ao total soma mais de 1 hora de conteúdo. Caraca, vambora. Imagina que existe um parque de diversões como qualquer outro. O seu nome é Liminal Land. Ele tem brinquedos, comidas gostosas e muita família indo passear por lá. Só que o que acontece é que algumas pessoas que frequentam esse parque desaparecem. Na verdade, é extremamente difícil que alguém vá a esse parque e volte pra contar a história. Liminal Land gira em torno de uma atração, uma montanha-russa que deforma as pessoas que andam por ela, mas deixa elas bem deformadas mesmo. Essa série tem várias reviravoltas, com um dos maiores plot twists dela sendo a revelação de que o parque é algo vivo. Um artista chamado William Wegman faz diversos curtas colocando... Mano, Dog, cara, esse aqui eu lembro. Ai, esse é muito macabro, mano. Ai, o pior é que eu não gosto desse, porque eu... Ai, o negócio de misturar o cachorro com... Mano, é muito bizarro esse, cachorros cara. pra fazer coisas de humanos, como por exemplo pescar ou então ir pra restaurantes. E isso é um programa real que existia. E à primeira vista, ele é engraçado, só que muitas pessoas ficaram meio traumatizadas com essas imagens de cachorros em pé. Muito provavelmente porque parecem máscaras, ou então simplesmente porque é algo incerto, lembrando um pouco Skinwalkers. No Analog Horror Dog Nightmares, uma moça tinha uma grande fixação nesses programas do William Wegman. E ela também tinha um cãozinho, que infelizmente desapareceu quando ela ainda era criança. Ela tentou muito encontrar esse cachorro com cartazes, mas nada adiantou. Ela não achou ele, pelo menos não igual a antes. Mano, muito macabro. Tão longe humanos podem ir pra se infiltrar em famílias, muito macabro, ou mano. pra enganar crianças. O que Esse é o que dá mais agonia, mano. é que alguém usou a série que ela mais amava, Cães Parecendo Humanos, e o fato dela ter perdido seu cão pra entrar de cabeça na vida dessa menina. Tem vídeo aqui no canal, caso tu tenha ficado curioso. Tem. E é bom mesmo Vale esse Verde vídeo. é outra história de um suposto game há muito tempo esquecido do PlayStation 1. O game tinha fortes inspirações em Animal Crossing e também em outros games de fazenda que tinham na época. Um canal no YouTube chamado Alluvium resolveu catalogar tudo que se tinha sobre esse jogo, desde OSTs dele até obviamente a própria gameplay do game. Só que nessas gravações, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Ah, sim, beleza. Vale Verde é um game que não foi lançado por conta de alguns problemas de produção, principalmente problemas envolvendo a IA do jogo, fazendo com que o jogo funcionasse de um jeito diferente do programado, desde fazer uma criação de cenários totalmente surrealista, até mesmo instigar o player de que tem mesmo coisas habitando o jogo. Sim, esse tipo de mídia de algo possuindo o jogo é bem clichê, mas nem um pouco ruim. E na minha opinião, o diferencial de Vale Verde é que ele faz muitas alusões ao cristianismo na sua construção, desde referências aos 7 pecados capitais, até mesmo a expulsão do paraíso, onde nosso personagem come um fruto proibido e é expulso para as profundezas pelo que parece ser um anjo. Meu Deus! Tá aí um tema que eu ainda quero abordar aqui no canal. Fiquem na aguardo. Se eu te falasse que o teu maior medo pode se materializar na tua frente, não como pensamento, nem como alucinação, mas literalmente em carne e osso, Nem e podendo fudendo. te atacar. No Nem Monte fudendo. Greylock, em Massachusetts, o governo começou a estudar uma Fudeu. máquina capaz de materializar Ai! pensamentos. Eu tenho medo de R$1 milhão na minha frente aqui agora.
Só que eles resolvem focar justamente no lado ruim disso, fazendo as suas cobaias focarem em seus maiores medos, literalmente materializando eles. E é óbvio que isso não ia demorar muito pra sair do controle. O que era pra ser um estudo sobre formas de pensamentos acaba saindo do controle, se mostrando o provável maior desastre que a ciência poderia ter criado. A ideia de criar uma máquina capaz de materializar pensamentos é até legal. Na verdade, parando pra pensar, eu acho que não existe mundo que isso iria funcionar sem rebotes extremamente ruins. Os pensamentos materializados pela máquina têm nome, Thought Form, e cada um tem a sua peculiaridade, sendo um mais grotesco que o outro. E eu acho que o que mais me dá medo são os Home Invaders, mineradores que trabalhavam expandindo o interior da montanha para aumentar a operação. Só que essa montanha e seus experimentos vão um pouco mais longe do que só materializar coisas. Só de ficar exposto a esses experimentos, os mineradores acabam enlouquecendo. Nisso eles fogem das instalações de Greylock e, como o nome sugere, eles invadem casas à noite para fazer coisas paia. Tem também outro que dá bastante medo, que é o amigo imaginário da Kate, que eu acho que eu nem preciso explicar. Desculpa. Greylock é um analogue horror bom demais, bem maduro e bastante gráfico. Só é um pouquinho longo, mas vale muito a pena. Residents of Berkshire County. Cara, esse é bom, hein? Nossa! Dark Mind se trata de um canal no YouTube com diversos projetos de horror analógico, alguns sendo meros one-shots, como por exemplo The Staring Girl, que é um vídeo de alerta sobre uma moça que encara pessoas de apartamentos. Você já encontrou Ela faz isso essa por debaixo garota? das escadas. E a arte apresentada nesse vídeo curto é o que vale a experiência. Dark Mind é um criador que fez o próprio nome em cima do seu estilo artístico, e além dos seus one-shots, ele também tem séries de analog horrors inteiras autorais, como por exemplo a CSC Corp, uma empresa que vende produtos raros, sendo a maioria deles anomalias. Uma delas que eu vou citar é The Broken Man Game. Quando comprado, chegará na casa do cliente uma caixa com partes humanas de um homem, e a ideia desse produto é, abre aspas, trazer a experiência de um na sua frente. A ideia é você basicamente fazer um ritual que vai trazer um real, vendido por eles de volta à vida. Uma vez que tudo for feito da forma correta, por meio de um olho mágico de madeira, você vai ver o homem em pé na sua frente. É nesse pique de tensão que as criações de Dark Mind são feitas. Ele também tem um analog horror completo chamado Basswood County, que eu ainda vou me aprofundar nesse iceberg. Uou. Meu Deus! Chegamos! Peraí, isso aqui já é... Não, eu acho que tem mais. Eu acho que desce mais um pouco. Eu acho que vai descer mais um pouco. Acho que vai descer mais. Imagina que tu mora numa cidade bem afastada, e de repente uma nevasca toma conta de tudo. Só que a nevasca é tão forte que a cidade inteira fica isolada do mundo exterior. Bem-vindos à nevasca de 83 de Fawn Circle, Minnesota. As problemáticas dessa história começam porque, além da nevasca, diversas mortes começam a acontecer por Fawn Circle. Fora que boa parte da história é contada por um canal de TV, e durante a programação desse canal, coisas estranhas acontecem, desde de sinais, até mesmo as notícias que tem criaturas escondidas na nevasca. Isso? Mano, que merda é essa? Eu tava tipo, um analog horror de neve? Nevasca? O que vai acontecer? Nossa, bem iceberg mesmo, né? Bem no fundo do iceberg isso aí. Essa história é um filme de um único episódio, e ele tem fortes inspirações em O Enigma de Outro Mundo e A Névoa. Quem já viu um ou outro já tem uma ideia pra onde essa história vai. Tanto a explicação do que é essa nevasca, até o que seria a criatura que assola Fawn Circle, são bem originais e bem fora da casinha. Vale muito a pena assistir. Se tu entende inglês, assiste. Com pouco mais de 1 hora tu vê a história inteira. É meio lento, eu não vou mentir, mas é bem legal. EAS é uma sigla para Emergent Alert System. Sabe aqueles vídeos de tipo plantão da Globo falso, uma noite de crime? Então, tem vários vídeos desse tipo. Alertas de ataque zumbi, alertas de ataque ao presidente. Esse tópico é meio que autoexplicativo, mas pelo menos eu não sabia que esse tipo de vídeo tinha nome. EAS. Aqueles vídeos de Analog Horror Be Like, que são uma sátira, também se encaixam nesse estilo de vídeo. E quase todos esses tipos de vídeo também se encaixam em um outro tópico que anda um pouco popular. E que, coincidência ou não, é o próximo tópico da camada.
Esse termo ficou meio em alta ultimamente, e esse tipo de vídeo antes era resumido a somente Analog Horror Be Like. Mas então, um carinha chamado Vic Vacilo resolveu fazer realmente Analog Humor. Numa explicação direta, Vic Analog Humor são Vacilo! vídeos totalmente de comédia, na estética de Analog Horror, ou até mesmo na estética PSX. Eu não sei quem ditou essas regras, só tô apresentando o iceberg. Ah, Ip, então Analog Horrors de meme também entram em Analog Humor? Eu acho que não, porque, por exemplo, o último Jingle Bell, um Analog Horror meu, ele é feito em cima Nem fudendo. Nem fudendo. Não. Não. Nem fudendo. Ai. Ai. Eu tava rindo do outro. O último Jingle Bell. Meu Deus. Jingle Bell. Mano, não acredito nisso. de horror meu. Ele é feito em cima de uma piada, mas a única coisa que difere ele de uma piada é o vilão, porque toda a construção dele é se levando a sério. Agora, vídeos de Analog Humor são assumidamente de humor. Eles querem e constroem uma punchline, ou pelo menos criam uma natureza cômica para os seus personagens e universo. Essa série de vídeos conta a história de Martin Gray Winder e sua fábrica de brinquedos, Harmony Toys. Essa série é interessante porque, diferente de algumas releituras de FNAF e do próprio FNAF, Harmony Horror mexe com pactos demoníacos e, claro, possessões. Legal, Essas práticas legal. envolvendo pactos por parte do Martin acabam levando ele à miséria no melhor estilo Five Nights at Freddy's, almas entrando aonde não deviam. Esse conceito da série de mexer com pactos, na minha opinião, tornam Harmony Horror bem original em meio às outras. A dublagem e visuais dessa série realmente dão medo, e a sua história é um tanto quanto longa. Atualmente essa série possui 2 temporadas, fora uma temporada inteira somente de episódios não canônicos, o que mostra bem como Bentington, o seu criador, tá bem engajado com a sua criação. Uma empresa chamada CHSS é especializada em cuidados mentais. Ela é uma empresa focada no âmbito psicológico, deixando bem claro em suas apresentações. Só que não demora muito para ela mostrar com o que ela realmente se importa. Essa empresa precisa saber se você, enquanto pessoa, tem sofrido de alucinações ou algo do tipo. Se sim, tu precisa entrar em contato com eles para ser tratado. Só que na hora que a gente vai descobrir como entrar em contato, o vídeo corta. E como que a gente entra em contato se a gente tiver problemas com alucinações? Não entramos. Apenas tome os medicamentos da CHSS que tudo vai ficar bem. O que rola é que a CHSS meio que tenta esconder uma grande polêmica envolvendo uma criatura fantasmagórica, que tem um formato que lembra o de um cervo. Nessa história, um personagem tenta se tratar com um profissional da CHSS. Ele procura essa ajuda justamente por estar tendo problema com essas alucinações. E bom, depois de um tratamento bem sucedido, o médico que atendeu ele é encontrado sem vida, deixando bem claro que nada pode ficar no caminho dessa coisa. Essa série vai brincar com a dúvida. A gente fica tentando entender se a CHSS é um órgão do bem ou do mal. Esse Analog Horror constantemente ganha o título de primeiro Analog Horror criado. Esse projeto foi postado há mais de 10 anos atrás, e ele criou padrões e tendências que todos Nem fudendo. 2016? os Analog Horrors mais famosos usaram, ou então ainda usam. Que da No hora! condado de Basswood, uma série de mortes Realmente. começaram a acontecer. Todas elas são feitas pelo mesmo feitor, algo que testemunhas chamam de humanoide, um ser com membros alongados e raízes de árvore saindo do corpo. Nessa série, a gente acompanha um detetive chamado Jeff Alberson, e por meio das investigações dele, a gente descobre que essas coisas não só tiram a vida das vítimas, como roubam a pele delas, sendo literalmente uma infecção. Infecção é essa que é feita por meio de raízes de árvores. Essas raízes entram no seu corpo, preenchem todos os espaços e seguem a vida na sociedade, tentando parasitar mais e mais vítimas. Essa série inteira segue uma vibe bem investigativa, muitos papéis com esboço, plantas da cidade e um estilo de arte extremamente incômodo. O que eu mais gosto desse Analog Horror é que o seu criador não tem medo algum de cair nos clichês de VHS. A gente vai ver aqui rostos distorcidos, a gente vai ver padrões repetidos por vários outros Analog Horrors, e justamente por esse Analog Horror fazer essas coisas sem medo, ele soa pra mim como um tributo ao início dessa moda. A série tem uma grande descoberta mais pro final, que mostra que esse problema com parasitas é algo bem mais antigo que o próprio condado de Mulberry, local onde a série se passa. Vale muito a pena conferir, e tem vídeo aqui no canal, caso tu tenha ficado curioso. Legal. Já tá ficando um pouco... Uou! Agora sim! Eita! Oh my God. E agora?
Amigos, a Rússia por si só dá medo, mas agora quando ela inventa de criar um analog horror, é daí que nasce Magnitsky Kitinskaya. Esse nome é bem difícil. Magnitsky Kitinskaya se refere ao local onde a série se passa. Nesse local, anomalias com formatos que lembram vagamente de humanos vivem por lá, os intitulados Opletai. Essas criaturas vivem nas florestas e atacam mais pela época da primavera. O seu modo de ataque é se entrelaçar na vítima para desmembrar ela, e a melhor forma de conter o ataque é golpeando o pescoço dessas coisas. O pescoço é o ponto fraco dos Opletai. Aperta ele com toda a tua força, e se por um acaso tu tiver sorte do Opletai te soltar, o ideal é tu sair correndo das árvores o mais rápido possível. O Analog Horror, no geral, explora a dúvida de qual a natureza dessas coisas, o porquê apareceram e o porquê desse padrão de anatomia e de época, só atacam na primavera. A história também foca muito em como o governo de Magnitsky Kitinskaya faz para lidar com essa ameaça. Esse é aquele tipo de história que escalona demais. E, um pequeno spoiler, a história tem fortes inspirações em The Mandela Catalog. Esse Analog Horror por inteiro é meio divisivo. Ele segue essa linha de boneco de palito por toda essa história. Então, seria legal se a gente pudesse ter uma noção, né, tipo, algo mais real, sem ser bonequinhos assim, né? O que talvez possa ser um ponto fraco, e a trava linguística dele também é um problema. Mas pra quem quiser se aventurar em um outro modo de fazer terror e confia nas legendas automáticas do YouTube, é uma ótima pedida. Eu mesmo gostei muito desse aqui e ele certamente vai entrar pra lista de temas que eu quero trazer pro canal. Legal. Nos anos 90, um órgão do governo começa a estudar uma possível forma de vida fora da Terra, que, aparentemente, vive em algo semelhante a um cometa. Essa possível forma de vida ganhou nome, AZ-001. O órgão secreto que estuda esse fenômeno é chamado de HOME. Conforme essa equipe estuda esse fenômeno, mais perguntas surgem. A trajetória dessa coisa iria acabar passando perto da Terra, e durante essa passagem, a órbita da Terra acaba puxando um pedaço dessa coisa pra gente, que acabou caindo em Nebraska, e ficou sob posse da HOME. De imediato, eles tentam destruir essa coisa ateando fogo, e no melhor estilo Enigma de Outro Mundo, essa coisa que caiu na Terra fica viva enquanto exposta ao fogo. Depois de muitos casos de infecções, o governo começa a estudar formas de combater essas pragas, que literalmente agem como hospedeiros. É um vírus, uma infecção. Midwest Angélica é muito bom pra quem curte alienígenas e conspirações. E ele também tem fortes inspirações em Enigma de Outro Mundo, o que já torna ele bom instantaneamente. Não me chamou muita atenção, não. Imagina que existe um grupo de pessoas com câmeras espalhadas por toda uma cidade, com o intuito de cuidar das pessoas que vivem por lá. O nome é Community Watch, ou Vigilância Comunitária. Essa equipe... Adivinha quem não vai dormir hoje? Que é cuidar das pessoas e tá sempre em alerta. E nessa história, a gente tem acesso a algumas das suas gravações, que revelam bem mais do que meros ladrões ou vândalos. À primeira vista, esse Analog Horror parece ser uma história focada em assombrações ou coisa do tipo, mas na verdade essa história foca em experimentos humanos feitos pelos Estados Unidos, passando até mesmo por simplesmente... Perceberam que é tudo culpa dos Estados Unidos? Porque talvez seja mesmo. O MK-Ultra, que é simplesmente um dos maiores escândalos da CIA. O objetivo desse experimento era induzir pessoas a confessarem coisas tanto que fizeram, quanto que não fizeram. Alguém podia fazer um Analog Horror da Área 51, mano. Por que ninguém fez ainda? Um Analog Horrorzão da Área 51, mano. Sei lá, mostra um cara entrando lá na Área 51 e tal. Na intenção de incriminar alguém. E isso que eu tô falando agora não é ficção, é fato. Mas CRT Anomalies leva a ideia desse experimento pra algo mais sobrenatural, dando a entender que esses experimentos deixavam as pessoas piores, deformadas, assombrosas, e que talvez algumas dessas coisas tenham escapado. Já fizeram, não, mas tipo... Faz com um baita plot, tá ligado? Tipo, nesse Analog da Área 51, faz o cara entrar lá e todo mundo acha que tem alienígena lá, só que a pessoa entra lá e descobre que tem uma coisa, tipo, não é alienígenas, é um bagulho bem mais profundo, algo mais bizarro que alienígenas, mano. Porque, mano, pra ser bem sincero... Sabe, é legal quando você pega algo famoso e quebra a expectativa dela e, tipo, você fica... Quê? Como assim? Não era alienígena? São deuses macabros, sei lá, um culto bizarro, sei lá, mano.
Ia ser legal. Acabei de criar um baita análogo aqui na minha cabeça, mano. Projeto Abigail, então, mano. Então. Analog Horror conta sua história em parte por meio de imagens de câmera de vigilância. Tem diversos vídeos na internet de câmeras de vigilância que são simplesmente medonhos, o que torna essa história 200 vezes mais assustadora de assistir, simplesmente por se assimilar com um medo e um acontecimento real. Tu já se pegou olhando pro céu e pensando, por que a gente tá aqui? Será que somos realmente escolhidos de algo? Essa história aqui tenta implantar essa dúvida, uma vez que a premissa é te fazer crer que todo o universo é literalmente só um átomo de outro ser muito maior e superior a tudo que já existiu ou possa existir. Nessa realidade, a humanidade já conseguiu explorar muito do universo, tanto que eles constataram isso que eu acabei de falar, que toda a realidade é só um fio de cabelo de um outro ser celestial gigante. Esses seres ficam no local todo vermelho infinito. E sim, essa história tem aquela vibe de ficar filosofando sobre a gente, no fim das contas, ser só um monte de nada flutuando por aí. E, bom, pra conseguir entender essa área vermelha e o que são esses seres, a humanidade, em meio aos estudos e observações, se vê obrigada a usar simplesmente a matemática ao seu favor. O que inclusive faz com que Me assustei. Matemática jumpscare. O que inclusive faz com que esse Analog Horror seja popularmente chamado de o Analog Horror da matemática. Gente, Legal. essa história é extremamente Diferente. complicada, o que acaba tornando ela, na minha opinião, meio chata. Então não esperem vídeos desse tema aqui no canal. Ah, mas achei diferente, mano. Ekiva é um ARG extremamente nichado, num nível que quase não tem vídeos falando sobre. Mas essa série carrega uma peculiaridade extremamente mind-blowing. Isso porque ela é simplesmente, canonicamente, uma sequência espiritual de Mabel Hornets. Apesar que a ligação dessa história aqui com Mabel Hornets seja apenas por easter eggs. São tipo pequenas referências. A pessoa que fez essa série tinha envolvimento direto com Mabel Hornets, mas tu não precisa ter visto Mabel Hornets pra ver essa. Essa sequência segue uma linha bem mais web horror, tendo sequências inteiras de animação em estilo internet antiga, bem estilizado. Sendo honesto, Equivanet é uma série bem desinteressante. A impressão que eu senti enquanto pesquisava era que a única coisa que chamou a atenção das pessoas a ir olhar essa série aqui era o fato dela Já ser um parou pra sucessor pensar espiritual. que toda vez que alguém vai fazer um Analog Horror, eles usam a estética de antiga? VHS, vintage, granulado, assim, meio granulado e tal. Por que ninguém ainda fez um Analog Horror futurístico? Fazer uma parada futurística que dá medo. Tá ligado? Faz um futuro macabro, faz um cyberpunk macabrozão, mano. De Mabel Hornets. E sinceramente, eu me coloco nessa aí também. Essa série de Analog Horror só tem a estética geral, porque isso aqui na verdade é um ARG. Um ARG daqueles bem difíceis de se resolver. E todo esse ARG era centrado no perfil @Mabel Hornets lá no Twitter. Perfil que inclusive tá ativo até hoje, com um outro spin-off do spin-off, o intitulado Rosewood. Quem diria que Mabel Hornets teria um universo compartilhado até que bem grande? Quase todos esses spin-offs giram em torno de uma investigação que tanto os personagens da série quanto o público precisam resolver. E sobre o que tu me pergunta, sinceramente, eu não sei. São tantos spin-offs que pra mim entender o que tá acontecendo, eu teria que colocar o tempo que eu gostei fazendo esse iceberg aqui só nesse tópico. Mas uma coisa eu posso adiantar pra vocês. Até onde eu vi, o operador não é mais o ponto central da história. Na verdade, ele mal aparece. Essa é uma das séries de Analog Horror mais estranhas e mais nichadas que eu já vi. E eu já aviso, ela envolve animais peçonhentos. Animais o quê? Nessa história, a gente acompanha uma série de fitas e gravações de uma espécie de biblioteca. Biblioteca essa que é focada em arquivar acontecimentos estranhos de Massachusetts. Os estudos começam normais, como por exemplo, formas impossíveis de existir em um mundo 3D como o nosso, ou então estruturas impossíveis de existir. Mas pelo que eu entendi, o vídeo apresenta argumentos de como essas coisas poderiam existir. Ele parece muito só um vídeo filósofo maluco, só que esse vídeo vai literalmente tentar te ensinar a fazer um objeto impossível. E por incrível que pareça, é possível fazer, só que algo vai sair fora do controle. Aquilo eram teias? Talvez. Essa série escalona desde questionamentos impossíveis até literais confissões, ou premonições. Como por exemplo no episódio Midnight Movie. O vídeo começa nos mostrando os créditos de um filme, mostrando todo o elenco e etc. Depois disso, quando o filme vai dar aqueles avisos legais que todo filme tem, sabe? É tudo ficção. Nessa hora, por um pequeno frame, a mensagem que dizia que era tudo ficção muda, e a gente pode ler isso aqui. Os personagens e acontecimentos retratados nesse filme podem representar a realidade, e qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou falecidas, pode ser um indicativo de eventos históricos. Depois que essa mensagem aparece, a gente Nossa, vê... não precisava falar isso, era só falar baseado em fatos reais. Tá ligado? Não precisava.
memorial a todas as pessoas que trabalharam nesse filme e acabaram por perder a vida. E nisso a gente vê o nome de todos os atores que a gente leu nos créditos do filme. E então, finalmente o nome do filme nos é revelado: O Ataque das Aranhas de Somerville. Nem fudendo. É um análogo de aranha? Vou ficar com o olho fechado, tá? Now. Esse Analog Horror explora essa biblioteca de eventos estranhos, e por algum motivo quase todos eles ou têm a ver com aranhas ou então com teias. E eu ainda quero fazer um vídeo desse tema aqui no canal, mas eu adianto que se tu tiver aracnofobia, não pesquisa. Tô de boa. O objetivo desse vídeo, um iceberg de Analog Horrors, era fazer uma homenagem aos vídeos que trouxeram o meu canal até aqui. Os vídeos que começaram a fazer o meu canal há 4 anos pegar 300 views, 500 views e um dia 1000 views. As coisas que fizeram o meu canal atingir essas, entre muitas aspas, pequenas marcas foram tanto icebergs quanto Analog. Quem mais mandou R$1? E aí? Oi, Price. Tudo bom? E aí? Obrigado, Reimar. Valeu por R$1, obrigado. Horrors. O meu primeiro vídeo a pegar 1000 views foi o iceberg de Five Nights Que at bonitinho, cara, pô. Mano, provavelmente ele tava contando a história dele, né? Vamos ver. Freddy's. Ele alcançou isso em 30 dias. O meu primeiro vídeo a pegar 1000 views em menos de 24 horas foi o iceberg dos jogos da Puppet Combo. Ele atingiu essa marca com 10 horas de postagem. O meu primeiro vídeo a furar a bolha e trazer um público gigante pro canal foi The Smile Tapes. O meu primeiro vídeo a pegar 100 mil visualizações foi o iceberg do VRChat, que se não me falha a memória foi com 3 meses de postagem. E o meu primeiro vídeo a atingir 1 milhão de visualizações foi The Man in the Suit. Não é à toa que eu fui do cara dos icebergs pro cara dos Analog Horrors. E esse nome ficou até hoje. Eu gosto disso. Esse vídeo aqui era pra ser uma carta de amor pra essa rapaziada descolada que gosta de ver terror indie, listas obscuras, temas esquecidos, coisas que as pessoas não dão muita atenção. Esse vídeo era pra ter aquele sentimento de madrugada, falta de sono. Eu sei que eu andei meio ausente, mas felizmente a gente se achou de novo pra fazer companhia um pro outro. Acredita em mim, eu sei como é ter a noite como o ápice do dia. Eu sei bem como é chegar em casa só querendo saber da solidão da noite. Só eu e os meus vídeos, com música calma e um tema que vai conseguir preencher o espaço que aquele furacão do dia tava ocupando. Assim que essa calmaria me atinge enquanto eu tô assistindo o meu programa de conforto, é quando eu finalmente consigo dormir. E eu queria te agradecer por me deixar fazer parte desses pequenos momentos da madrugada. E saiba que você, seja antigo ou novo aqui no canal, você faz parte de todos os momentos bons que eu vivo hoje. Eu não sei que horas tu tá vendo esse vídeo, mas se for de madrugada, tenta dormir um pouco. Mas se tu não conseguir, eu ainda vou estar aqui. Muito Que cara fofo, na moral, mano. Gosto muito do Will Hip, mano. É bizarro pensar que eu nem conhecia muito ele, mano. Sabia que ele foi um dos caras mais tranquilos comigo, mano? Pelo menos no evento, ele foi um dos caras bem mais tranquilos, mano. Ele é um bom amigo, ele é uma boa pessoa. É muito legal o contraste dele, né? Ele faz vídeos mal macabros e ele é uma pessoinha mal tranquila, mano. Ele é super de boa, mano. Pô, que vídeo legal. Nesse vídeo, eu acabei descobrindo alguns Analog Horrors que com certeza me interessaram bastante. Acabei vendo vários com vários temas bizarros, me deu ideias. Mas foi legal dar uma olhada. Eu acho que esse vídeo, ele é legal pra quem quer ver Analog Horror pela primeira vez. Ele é maneiro porque ele é meio que ele é um resumo completo de vários Analog Horrors muito bons, entendeu? A pessoa chega, pega o nome e vai lá no canal dele e pesquisa um Analog Horror em específico, né? Muito bom, muito bom. É um bom vídeo, mano. Gostei do vídeo. Vocês gostaram, chat? Eu gostei. Curti muito o videozinho, mano. Um vídeo bom, mano. Legal, pô. Parabéns, Eu Hip, mano. Parabéns aí pelos 2 milhões, cara.